E se eu te dissesse que a próxima crise já está batendo a porta e que mais uma vez quem não estiver preparado vai ver o dinheiro evaporar? Em 2008, o mundo inteiro parou, famílias perdendo casas, empresas gigantes quebraram e o sistema financeiro mostrou que não é tão sólido assim, pessoal. Em 2020, bastou um vírus para travar o planeta inteiro e derrubar a economia global em semanas. E agora, em 2025, o mundo carrega níveis recordes de dívida. Governos gastando sem responsabilidade e bancos centrais tentando apagar incêndios que eles mesmos criaram. Então a pergunta é, você está preparado se vier uma nova recessão? Hoje eu vou te mostrar 5 lições brutais das últimas crises. E principalmente no final vou te falar como você pode se proteger e multiplicar o seu dinheiro investindo internacionalmente antes que o caos comece novamente. Meu nome é Paulo Coutinho, eu sou especialista em investimentos, eu tenho 25 anos de experiência no mercado e este canal é perfeito para você que quer investir no exterior com segurança. O que é uma recessão? Antes de te falar das lições, vamos lembrar o que é uma recessão. Uma recessão é quando a economia encolhe. As empresas vendem menos, o desemprego sobe e o crédito seca e os investimentos acabam despencando. Em 2008, tudo começou com uma bolha de crédito nos Estados Unidos. Bancos emprestavam dinheiro a quem não podia pagar e esses empréstimos foram encaixotados e vendidos pelo mundo inteiro. Quando as pessoas pararam de pagar, o castelo de cartas simplesmente desabou. Em 2020, o choque foi diferente. A pandemia paralisou o consumo, a produção e as viagens. O colapso foi imediato. E só se evitou algo muito pior porque os governos imprimiram muito, mas uma escala gigantesca de dinheiro. O problema é que hoje estamos vivendo as consequências dessa farra monetária. Dívidas gigantescas, inflação persistentes e juros elevados. É o mesmo ciclo de sempre. O governo tenta resolver um problema criando outro. E a conta sobra para quem? Para você. Lição número 1. Liquidez é vida. A primeira grande lição das últimas crises é muito simples, pessoal. Liquidez é vida. Quem tinha dinheiro disponível em 2008 sobreviveu. Quem estava alavancado quebrou. Liquidez é o oxigênio do investidor. É o que te permite respirar quando todo mundo já está quase se afogando. E no Brasil, isso é ainda mais crítico, porque o país não tem histórico de estabilidade, juros, câmbio, política, tudo muda de uma hora para outra. Ter parte do seu patrimônio fora do país é como ter um cilindro de oxigênio de reserva. Se o Brasil sufocar, você continua respirando. Então, antes de pensar em multiplicar, garanta que você possa sobreviver. Crie reserva de liquidez em ativos internacionais, com acesso rápido, proteção cambial e segurança jurídica. Lição número 2. Fuja da dívida excessiva. A segunda lição é brutal. A dívida mata. Em 2008, as famílias americanas estavam afogadas em hipotecas. As empresas estavam cheias de empréstimos baratos. Quando os juros subiram, então, o castelo acabou desmoronando. Hoje o mundo está de novo endividado, até o pescoço, gente. Só que dessa vez não são só famílias, são os governos. O Brasil é um exemplo perfeito. Um estado que gasta demais, tributa demais e entrega de menos. O governo Lula não aprendeu nada com o passado, continua aumentando os gastos públicos, inchando ainda mais a máquina e tentando maquiar os números com manobras contábeis. Cada real gasto irresponsavelmente hoje é um imposto a mais amanhã, uma inflação mais alta e uma economia mais fraca. E como investidor, a lição é clara. Fuja de ativos e países excessivamente endividados. Prefira negócios e economias que gerem caixa. Não vivem de promessas, pessoal. Dívida é como um elástico, esticar até arrebentar. É quando arrebenta e não sobra ninguém ileso. Está gostando do conteúdo? Deixe o seu like e já vamos falar sobre as bolhas que sempre estouram. Terceira lição, as bolhas sempre estouram. Sempre. Em 2008 foi o mercado imobiliário, em 2020 as techs e hoje está sendo criada uma nova bolha silenciosa. A dívida pública e a impressão de dinheiro. Bancos centrais e governos viciaram o sistema em juros baixos e crédito infinito.
E quando o remédio acaba, vem a ressaca. O investidor esperto aprende a identificar exageros. Quando todos estão eufóricos, quando o preço não faz mais sentido, quando a narrativa é agora é diferente, fuja, saia fora. A realidade é que o mercado sempre volta para o equilíbrio e o ajuste acaba sendo doloroso. Por isso, invista onde há fundamento, geração de lucro e transparência. E nunca jamais confie em governos que dizem que está tudo sob controle e governo comunista. A quarta lição é talvez a mais importante. Nunca confie sua prosperidade à política econômica de um governo. Em 2008, a falta de regulação e ganância política criaram um grande colapso. Em 2020, governos inundaram o mundo de dinheiro e agora escolhem inflação e recessão. No Brasil, o governo faz exatamente o oposto do que deveria fazer. Enquanto os Estados Unidos reduzem juros e buscam estabilidade fiscal, o Brasil aumenta o tamanho do Estado, eleva tributos e destrói a confiança do investidor. O PT criou a ilusão de que o governo pode resolver tudo, mas o governo é o grande problema dessa história. Gasta o que não tem, distribui o que não produz e depois culpa o mercado pelo caos que ele mesmo gerou. Essa mentalidade é a maior inimiga da liberdade financeira. A lição é: proteja-se politicamente. Internacionalizar o patrimônio não é fuga, é proteção contra os erros sistemáticos de quem governa mal e quem pune os trabalhadores e empreendedores. Antes de aprofundar sobre crises e oportunidades, já se inscreve nesse canal para que você não perca nenhuma novidade sobre o mercado financeiro internacional. Lição 5. Crise é oportunidade. Pessoal, essa quinta lição é: crise é um grande sinônimo de oportunidade. Em toda grande recessão, quem manteve calma e agiu com estratégia saiu mais rico do que entrou. Enquanto uns vendem pânico, susto, outros compram a preço de banana. O segredo é ter reserva, visão global e disciplina. Não dá para simplesmente cronometrar o mercado, mas dá para planejar o jogo. E é aqui que o investidor internacional se destaca. Ele não depende de um único país, de uma única moeda ou de um único governo. Ele tem liberdade para se posicionar onde há crescimento, estabilidade jurídica. A crise não destrói quem está preparado, ela apenas muda o tabuleiro. E quem entende o jogo aproveita as novas peças. Mas o que está acontecendo agora? Hoje o mundo vive um cenário inédito. A dívida global é recorde, a inflação é persistente, os juros são altos, as tensões geopolíticas são grandes e os governos que continuam gastando como se o dinheiro não tivesse fim e não tivesse limite. O Brasil, mais uma vez, está na contramão do mundo. Enquanto países sérios estão fazendo reformas para atrair capital, o governo brasileiro aumenta impostos, cria estatais e ataca quem produz e quem faz a grande riqueza do país. É a fórmula perfeita para afugentar o investidor e provocar a fuga de capitais. O investidor inteligente, ele não espera o desastre, ele se antecipa. E é por isso que eu digo: a melhor hora de internacionalizar o seu patrimônio é antes da crise e não depois dela. Se você quer que eu faça um vídeo falando sobre as eleições de 2026, comenta aqui embaixo. 5 passos práticos para se proteger. Vamos às ações práticas, pessoal. O que você pode fazer hoje para blindar o seu patrimônio? Primeiro, monte uma reserva de liquidez internacional. Tenha parte dos seus recursos em ativos de fácil resgate fora do Brasil em dólar. 2. Diversifique geograficamente. Não concentre tudo em um país instável, use ETFs globais, títulos do Tesouro americano e fundos internacionais. 3. Evite ativos endividados, prefira empresas e países com balanços saudáveis. 4. Tenha uma estratégia de proteção. Use ativos descorrelacionados como ouro, dólar e setores defensivos. 5. Mantenha o foco de longo prazo, no longo prazo que tudo acontece. Não entre em pânico, as crises passam, mas quem age racionalmente atravessa ela mais forte. A diferença entre quem perde tudo e quem cresce está na preparação. A história é cíclica. Toda prosperidade sem responsabilidade termina em crise. Em 2008 foi o subprime. Em 2020 foi, infelizmente, a pandemia. E a próxima virá do endividamento descontrolado dos governos e da incompetência de quem insiste em estabilizar o mundo.
Você pode escolher ser a vítima ou o protagonista, pessoal. E quem decide proteger o patrimônio fora do sistema brasileiro com inteligência tem a visão global. E quem não faz isso está simplesmente jogando as coisas pelo ar. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha e se inscreva nesse canal. Me conte aqui nos comentários qual dessas 5 lições mais impactou você. E aproveite também para assistir vídeos que está aqui ao lado, onde eu explico como escolher ETFs internacionais, sobre a minha carteira de investimentos e ideias também para períodos de crise. Lembre-se, crises são inevitáveis, mas o colapso financeiro ele é opcional. Depende das decisões que você toma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.